Hoje, gente, nós vamos bater um papo, tá? Bem coisa assim, bem tranquilo, sobre essa estação do ano que se inicia exatamente hoje, dia 22 de setembro de 2025. A primavera maravilhosa. Vamos conversar sobre os cuidados que a gente tem que ter com as nossas plantas nessa estação, né? Então, se você tiver aí com tarefas caseiras a fazer, as tarefas domésticas, pode executá-las tranquilamente e fica só me escutando, tá bom? Mas escuta com atenção, ok? E ao final do vídeo, eu vou te pedir então para voltar o seu olhar para a tela do seu computador, ou da sua televisão, ou do seu celular, de onde é que você estiver me assistindo, e aí eu vou mostrar três coisinhas, três plantas para vocês, ok? E vamos lá então. Ah, tá, mas se você quiser também, pode dar uma pausa no vídeo, tá? E vá buscar um papel, uma caneta, para você anotar as dicas que eu vou te passar. Ou então também, se você quiser, depois você volta o vídeo e assiste de novo, tá? Então vamos lá. A primavera, gente, é a estação mais amena do ano. Por quê? Não é muito quente, nem é muito frio, né? Os dias são mais longos, nós temos uma maior umidade relativa do ar e chuvas que podem vir, inclusive, acompanhadas ou precedidas de vento. Tudo que a maioria das plantas necessitam e amam, exceto o vento, claro, né? E exceto também aquelas plantas que florescem no inverno. Eu trouxe algumas aqui para vocês verem nesse inverno que passou. Nesse período agora, tem várias plantas que estão saindo da dormência. Então, elas começam a crescer, a florir, a soltar brotos novos e folhas. E é a hora que as sementes começam a germinar. As abelhas, as borboletas e os insetos polinizadores também despertam, né? Estavam mais quietinhos e iniciam uma maior atividade. Só que as pragas também estão saindo para as suas atividades, né? Então agora é a hora, cochonilha, pulgões e companhias. E por que isso? Porque os insetos polinizadores, eles são atraídos pelo néctar que a florescência das plantas produz, né? E as pragas, na sua maioria, pelos novos brotos que as mesmas plantas, estão liberando. Então, agora começa aquela atividade, né? E dos insetos, principalmente os pulgões, porque eles gostam daqueles brotinhos bem novinhos, sabe? Brotinho é bom, né? Parece a jovem guarda, brotinhos. Mas então, vocês entenderam, né? Ok. Então, nessa época, o que nós vamos fazer? Os cuidados com as nossas plantas aumentam um bocadinho, tá? E por que isso? Porque na primavera, as plantas crescem mais rápido, né? E como os dias são mais longos, aumentam a incidência de luz solar sobre elas. É um combustível excelente para a fotossíntese, né? A luz solar. Essa maior umidade relativa do ar agrada as nossas folhagens, agrada as orquídeas e algumas plantas que possuem pelinhos nas folhas, como por exemplo a begônia, tá? E todas as outras espécies que conseguem se nutrir dessa umidade do ar, sem contar a chuva também, né? Que é nitrogênio puro e que inclusive se você é assim como eu,
que não possui um espaço aberto, as minhas plantas não ficam a céu aberto, só algumas, muito poucas. Eu possuo várias plantas em lugares que não pegam chuva. Então, quando chove, o que é bom fazer? Colocar uns baldinhos, né, para captar essa água e depois regar as plantas. Orquídea, então, adora, gente. Orquídea, rabo de macaco, adora uma chuva. Só que nós temos que ter cuidado com o substrato. O substrato tem que estar bem drenado. E se você tiver dúvida, se essa chuva persistir por alguns dias, é melhor você recolher essa planta sua da chuva, principalmente se estiver em vaso, né? Principalmente não, se estiver em vaso, para evitar o apodrecimento, tá? Chuva demais, água demais, as raízes não aguentam, tá? E se você ver que a temperatura aumentou demais, nós temos que regar a nossa planta com mais frequência. Está ventando demais? Atenção redobrada com as samambaias e similares, tá? Elas não gostam. Samambaia, avenca, elas não gostam de vento, tá? E não esquecendo que o vento também resseca a planta. Então, tá ventando demais? Vamos borrifar água nas nossas folhas, exceto naquelas que têm pelinhos, né? Como eu já disse, que aquela ali, ela já consegue pegar a umidade do ar. Se você começar a molhar uma begônia, por exemplo, vai dar problema. Então evita borrifar água nessas folhas, tá? Porque essa água vai ficar ali parada, acumulada, vai apodrecer a sua planta, tá? Então, tem pelinhos? Nada. Cacto suculenta? Também a gente não borrifa, tá? Porque já tem água demais dentro delas. Mas samambaia, costela de Adão, lírio da paz, as alocáceas, os filodendros, as jiboias, pode borrifar água à vontade. Orquídea também. E se as raízes da sua orquídea estiverem expostas, né, como é assim o caso da Wanda, pode e deve borrifar as raízes também, tá? E às vezes até mais de uma vez por dia. E vocês já perceberam que as raízes das orquídeas, elas ficam assim meio esbranquiçadas quando elas estão secas? Então a gente vai borrifar a água até essas raízes ficarem verdinhas. Ficou verde? Sinal que a sua planta, a sua orquídea, está hidratada. Olha só, hein? Que truque bom para você aprender. E como eu sei que a minha planta está desidratada? Ela começa a ficar assim, ó, com as pontinhas da folha marrom, tá? Aí está desidratada. Primavera também é a época ideal para a poda, exceto para aquelas plantas que florescem na ponta do galho, por exemplo, a rosa. Então não é época de podar a rosa, tá? É época também de adubação. E vamos falar sobre adubação? Sua planta estava em dormência, passou o inverno todo dormindo quietinho e tudo, então você não adubou. Agora é a hora, porque ela vai crescer mais rápido, ela vai liberar novos brotos é bom, né? Novos brotos, e vai até florir, dependendo da espécie. Gente, florescer despende muita energia da planta. Então, ela precisa de nutrientes para aguentar o tranco, né? Então, esse nutriente vem com a adubação. Hora de adubar. Então, vamos relembrar algumas coisas, algumas dicas que eu já dei para vocês. Nada de adubar durante o dia. Nada de sol. Espere o sol se pôr, tá? Para adubar suas plantas, para não queimar a planta. Adubou, rega em seguida. Para quê? Para que aqueles nutrientes se espalhem por todo o substrato, não fique só localizado num único espaço do vaso, tá?
Inclusive, adubar é o vaso todo, né? E qual o adubo para cada planta? Se for uma folhagem, tipo assim, ó, um adubo equilibrado, um 10-10-10, que pode ser terrestre ou pode ser um foliar, uma de minhoca, esterco de gado ou de ave, bocache ou até o chorume, se você tiver composteira. Ah, não, Carla, não é folhagem, é uma planta que floresce e frutifica 4,14,8, que é rico em fósforo, ou farinha de osso. Já falei com vocês que eu gosto muito. Ai, Carla, não tem nada disso em casa, nada, nada. Tem não. Casca de banana. Você pode cozinhar as cascas daquela banana que você comeu e jogar aquela água, depois que esfria, né? Você joga nas suas plantas. Muito potássio que nós vamos ter ali. Casca de ovos, você pode deixá-la secar bem e depois passa no liquidificador e aquele pozinho pode colocar cálcio. Agora, se você só esmigalhar a casca para colocar, vai demorar muito para fazer efeito, tá? Ela triturada no liquidificador é mais rápido. Borra de café de açúcar. Borra de café de açúcar. Borra de café sem açúcar. Nitrogênio, que é igual a chuva, nitrogênio. E outros resíduos que você tem aí na sua cozinha, você pode fazer a composteira ou pode secar aquilo ali, misturar na terra e adubar a sua planta. Ela precisa e está na hora. E a rega? Já começa a aumentar a frequência das regas, né? Principalmente se a temperatura durante o dia aumentar e os ventos também, tá? E se for vaso de barro, mais ainda. Então aumenta a rega, borrifa as folhas, mas sempre olhando como que está o substrato para não encharcar, tá? E vamos chegar agora na parte ruim, as pragas, cochonilhas, pulgões, fungos e companhia limitada ou ilimitada, né? Agora é hora de ficar de olho, gente. É fazer assim, uma vistoria constante nas plantas. Para quê? Para a gente poder combater logo no princípio, tá? Se a gente consegue identificar logo no principinho, fica mais fácil. Então, nós podemos usar uma solução de 1 litro de água com 1 colher de detergente, esse detergente de cozinha mesmo. Ou aquela solução que a gente já conhece, 1 litro de água e 4 colheres de água oxigenada, 10 volumes, eu sempre falo isso. Ou ainda eu gosto também muito da solução de álcool isopropílico, 70% de álcool, 30% de água. Então, no princípio, isso tudo dá para resolver. Chá de folha de louro, ou de casca de alho, ou chá de pimenta, sabe? Essas receitinhas caseiras dá para resolver se a gente conseguir perceber logo no princípio. Mas se deixá-las se alastrarem, aí acabou. Aí tem que ser defensivos mais fortes, bem mais fortes, ok? E agora nessa estação, é a estação das rosas, dos girassóis, das buganvílias, dos lírios, dos jasmins e as violetas, pragas, insetos, né? É aquela estação. E por falar em inseto, agora é aquela hora que você tem uma samambaia ali pendurada, de vez em quando você dá uma olhadinha assim, ó, no chão, se não tem algumas bolinhas pretas, tá? Sabe o que são essas bolinhas pretas? Cocô de lagarto. Agora também é a hora, tá? Então, começou, dá sempre uma olhada, gente. As lagartas gostam muito. Então, fica de olho. Olhou ali assim, ó. Tem umas bolinhas pretas ali. Estranho. Pode procurar. Tem lagarta na sua planta, tá? Você pode. Eu, por exemplo, faço isso, tá? Eu uso um Detefone, não, SBP, a base de água. Então eu acho onde que está a sujeita e achei ela ali, eu venho com o SBP, uma esguichada, e daí a pouco ela está no chão.
tá? Tem gente que tem dor de matar, que pega aquela lagarta, vai virar borboleta, pega ela com cuidado, pega ela. Eu jamais encostaria minha mão no lagarta. Pelo menos não por querer, né? Só se fosse, foi de improviso, foi sem querer, foi uma distração. Mas tem gente que pega e aí põe em outro lugar e tudo. Eu não. Tá comendo. E assim, gente, elas comem uma folha de samambaia, é de uma hora para outra. Você olha ali, a samambaia tá linda, bonitinha. De repente você olha, a folha já foi. Já foi. Então agora é hora de ficar de olho, tá? E uma outra coisa que eu não falei, que vocês também não podem esquecer, é que quando você for regar a sua planta, se você usa mangueira e aquela sua mangueira já fica esticada ali, dá uma olhadinha se aquela água que está parada ali não está quente, tá? Se tiver, não é legal para as plantas. Então você abre a torneira, deixa aquela água que já estava parada ali dentro da borracha da mangueira ir embora e vir a água mais fresquinha e aí você rega suas plantas, ok? Vai dar para passar a primavera legal, né? Tomando todos esses cuidados. E o que eu falei agora, vocês podem olhar aqui para a câmera. Eu vou mostrar para vocês. Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é que no último vídeo, né, na semana passada, eu mostrei para vocês como que eu fazia a muda do bambuzinho da sorte e ele estava num vidro de maionese, né? Aí eu falei, gente, vamos dar uma arrumadinha nisso? Aí eu peguei as 4 hastes que eu cortei aquele dia e coloquei aqui nesse vidro, olha, com pedrinhas brancas no fundo. Nesse copo, não é nenhum vidro, é um copo. Pedrinhas brancas no fundo e tenho pedrinhas coloridas aqui, para dar um acabamento mais bonitinho. E lembrando que eu só tenho água até mais ou menos aqui, ó. Eu não tenho água, então tem que ficar de olho, tá? Eu tenho água só até aqui, tem que ficar de olho para essa água não evaporar e o copo ficar seco e não perceber. E aquelas 2 hastes que já estavam com raízes, eu ia colocar num vaso, eu ia colocar na terra e tudo, mas eu falei assim, nossa senhora, eu já tenho uns 4 ou 5 vasos aqui de bambu da sorte, tenho até plantado numa bota, eu acho que eu já mostrei para vocês. Aí falei, não, essas 2 aqui eu vou fazer uma coquedama. Olha, fiz uma coquedama com as 2 raízes do lírio, olha. Lembra que eu mostrei para vocês que já estava até brotando, ó. Então agora eu tenho uma coquedama com 2 bambuzinhos da sorte. Olha aí. Acho que de repente eu vou até deixar ele aqui, nessa bicicleta que minha filha me deu. Porque eu estava com... O que eu tinha aqui? Era uma jiboia. Era uma jiboia prateada. Ela estava num vasinho menorzinho, eu passei para um vaso maior e acho que já está ficando um pouco apertada. E eu falei assim, acho que eu vou colocar ela suspensa. Então eu não deixei ela aqui mais e vou deixar isso aí. E por falar em suspenso, deixa eu tomar uma água, gente, dá licença, porque falei demais, né? E por falar em suspenso, olha o que eu trouxe para vocês verem. Olhem essa bromélia pendente. Olha isso aqui, gente. Olha o espetáculo disso. Só que eu tô vendo que ela tá um pouco ressecada. Ó o barulho. Vendo? Precisa de quê? Borrifar água. Essa bromélia aqui também, ó, é o tipo de planta que a gente pode fazer uma adubação foliar. A bromélia, algumas espécies, elas pegam mais nutrientes pela folha do que pelo substrato. E essa aqui também, inclusive, não vai pegar pelo substrato, né? Porque aí, ela tá pendente, ó. Linda, não é? Fiquei encantada quando eu vi. Mas ela não vai ficar aqui não, eu só trouxe para vocês verem. Ela fica lá fora. Mas vou dar uma boa adubação nela também. E é isso. Primaverou. E eu espero que essa estação do ano floresça sua vida, floresça sua alma e que as suas plantas todas
floresçam e ficam bem, que fique assim, um ambiente maravilhoso na sua casa. Ok? Um beijo imenso no coração de todos vocês. Até semana que vem.